Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio Flash Score. E que clássico, hein? Corinthians e Vasco vai ser o nosso assunto, então já peço a você o seu like, para você deixar aqui o seu like, comentar quanto vai ser esse jogo, já mandar esse palpite, se inscrever no nosso canal, dar aquela moral e, claro, baixar o nosso aplicativo também. Como eu faço, Azevedo? Ó, tá pintando aqui, ó, pá na sua tela, coisa linda. Esse QR Code aqui para você escanear e já ter informação na palma da sua mão. É muito legal ter a informação Flash Score. Eu tenho aqui, eu vou até mostrar para vocês aqui, que a galera está acompanhando o nosso vídeo. Olha lá, eu já tenho aqui na palma da minha mão ó, todas as informações, eu não perco um só lance, cara. Eu já vou ali, já clico, por exemplo, Brasileirão, pum, eu clico, já tem informações, classificação e muito mais. E se faltar alguma coisa, o Edu Gerac chega e complementa pra gente, porque ele já está comigo aqui. Tudo bem, Edu? Olá, Fábio, um grande abraço a você, a todas e a todos. E vamos falar aí desse jogo que, assim, todo mundo que me acompanha aqui, né, sabe que eu adoro o Campeonato Brasileiro, adoro o campeonato de pontos corridos. E essa é uma final dentro do Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos, uma final ali para ver quem consegue de repente uma vaga para pré-Libertadores que seja, né? Uma coisa importante para a temporada do ano que vem, tanto para o Corinthians quanto para o Vasco. O Corinthians que teve essa arrancada aí inesperada, né? 5 vitórias seguidas, saiu lá da zona do rebaixamento e agora já está até na primeira parte da tabela. Nos últimos 5 jogos é quem tem a melhor campanha. Como você disse, cinco Exatamente. vitórias, 12 gols marcados, 4 sofridos. Ele ultrapassa até Internacional. Vitória também nos últimos 5 jogos. 5 jogos é pouco, então tá bom, 10. Corinthians tem a terceira melhor campanha. Realmente uma arrancada de quem quer ficar numa Libertadores, algo que era até impensado no início do campeonato, antes até do Ramon chegar, ou quando o Ramon assumiu logo no início, porque falava que tem que só livrar do rebaixamento. Hoje, como você destacou, Edu, é uma corrida direta. Corinthians e Vasco. Tem a pontuação ali muito próximas, os dois, né? O Corinthians 44 pontos, o Vasco 43, mas tem um ingrediente, Edu, que nessa semana uma pimentinha argentina, porque o Ramon Dias resolveu, em entrevista ao Globo Esporte, falar o seguinte: olha, o Corinthians é maior do que o Vasco. Dentro, fora de campo, realmente, ele é maior. E aí a repercussão foi gigante, porque ele veio ao Brasil pelas mãos do Vasco. Aí no dia seguinte ele se desculpou. Mas a declaração foi dada, palavras faladas já foram ouvidas pelo torcedor. É um ingrediente dentro desse cenário, lembrando que o Ramon foi demitido do Vasco no Campeonato Brasileiro, quando ele perde para o Criciúma por 4-0. Tem processo na justiça, pediu demissão, foi demitido, cada um cobra a multa de um lado, mas domingo eles vão se encontrar. E aí, Edu? Não, sem dúvida, a frase, né, foi totalmente infeliz, né? Não se pode comparar a história de um de outro, ainda mais aqui no Brasil, onde a cultura dos times são gigantes, os dois times são gigantes. Tudo bem, se você for pegar aquelas pesquisas que saem aí de torcida, Flamengo e Corinthians aparecem sempre na frente dos outros, mas não é disso que se trata, né? A gente está falando da história do futebol brasileiro, da cultura do futebol brasileiro e como o próprio nome diz, né, o gigante da colina é gigante, tão gigante quanto o Corinthians em termos de história, em termos de representatividade. Realmente, o Ramon Dias foi totalmente infeliz. Aí tentou até consertar, mas realmente acho que é uma coisa que não tem muito conserto. Então é claro que isso vai estar em campo, né? Eu imagino que o time do Vasco vai entrar um pouco mais animado, né? Um pouco mais pilhado para cima do Corinthians, né? O jogo é em Itaquera, onde obviamente o ambiente favorece demais a equipe do Corinthians, mas é um jogo de dois times que estão aí na mesma página do campeonato, vamos dizer assim, né? Os dois times tentando, claro, sacramentar aí a vaga para pré-Libertadores. É claro que o Corinthians vem de jogos muito bons, né? Jogos que realmente está conseguindo aí conquistar os 3 pontos, e esse é um deles, né? Estamos na tela aí com a posição média do time do Corinthians contra o Cruzeiro, né? Uma vitória aí de 2-1, que no começo do jogo, para quem acompanhou o jogo na íntegra, parecia até que o Corinthians ia fazer uma goleada histórica,
mas foi uma partida que foi às 11 da manhã, aqui no feriado, né, do Dia da Consciência Negra, na quarta-feira. Estava muito calor aqui em São Paulo. Depois, claro, o jogo no segundo tempo meio que caiu, porque os dois times estavam sentindo bastante o calor. Agora, o grande diferencial dessa equipe do Corinthians é o Memphis, com o Yuri Alberto ali na frente. Tem também o Garro, né? No caso, a gente está mostrando o campinho do Corinthians, e esses três elementos são os que ficam mais ali na frente e que estão realmente mudando a história do Corinthians no Campeonato Brasileiro de 2024. A questão é que o Memphis não vai jogar contra o Vasco, porque ele está suspenso. Então ele não estará em campo, mas enfim, vamos ver se o Corinthians consegue jogar bem mesmo sem o Memphis. O Memphis, assim, ele chegou, se adaptou muito rápido, né? Ele está muito envolvido com o dia a dia do Corinthians, e é um cracaço de bola, né? Para o nível do Campeonato Brasileiro, do ponto de vista técnico, ele é muito acima da média. Agora, a grande dúvida para a torcida corintiana, para mim, enfim, para todo mundo que acompanha o futebol nessa partida especificamente, é como o Yuri Alberto vai se comportar sem o Memphis, porque está dando muito certo essa tabela. É claro que o Garro deve estar em campo, o Garro também alimenta demais o Yuri Alberto, né? Então vamos ver como que o Corinthians se comporta aí diante da equipe Cruz Maltina, Fábio. É impressionante, né, o Edu, porque aí o torcedor do Vasco, e o Yuri até dúvida para esse jogo, né, vai ser reavaliado também. Mas é Mas impressionante ele como deve o jogar, Memphis, tudo indica. ele deve jogar, mas você tem razão, como é que ele vai se comportar sem o Memphis? Mas o que me chama a atenção é que o holandês chegando, diferentemente da música do Coutinho, que chegou querendo demais, aponta mais 3 pontinhos, né, na conta do pai. O Coutinho não consegue vencer com a camisa do Vasco, não consegue embalar, o Payet também não consegue embalar. Qual é a diferença que você enxerga da adaptação do Memphis Depay ao Brasil, ao Corinthians, e o Payet ao Vasco, que não consegue ter sequência, não consegue botar a bola debaixo do braço, que é o que ele faz, o Depay, e o Coutinho também, Edu? No caso do Coutinho, eu acho que é mais uma questão física, né? Ele realmente ainda não entrou em forma, aí precisa ver o dia a dia ali dele, né? Das questões físicas dos jogadores, né? Porque o Memphis, ele estava muito tempo sem jogar, mas aparentemente era mais ritmo de jogo, né? E ele rapidamente entrou em forma, ele que ainda tem um sonho de voltar a defender a Holanda, de quem sabe jogar mais uma Copa do Mundo, enfim. Eu acho que o Coutinho, eu coloco mais aí nessa questão realmente da questão física. Agora, o Payet realmente para mim é uma incógnita maior, né? Porque ele já está aí há mais tempo. Do ponto de vista físico, ele deu uma oscilada, mas não que seja alguma coisa muito fora da curva. Agora, realmente, ele deveria ter tomado mais conta desse meio-campo do Vasco. É claro que ele teve partidas muito boas, né? E até momentos dentro de algumas partidas muito bons também. Mas eu concordo com você, Fábio. Eu acho que ele já deveria estar no nível, pelo menos próximo aí do que o Memphis está entregando no Corinthians, né? Agora, eu estou olhando aqui, o Edu, os confrontos, né, Corinthians e Vasco. Impressionante como o Corinthians tem uma ampla vantagem nesse século. Se a gente fizer um recorte, a partir de 2002, por exemplo, o Vasco tem apenas 4 vitórias diante do Corinthians. Enquanto o Corinthians tem aí uma, duas, três, quatro, pelo menos umas 15 vitórias. Vou pegar esse número exato, mas vitórias do Vasco são 4 de 2002 para cá, ou seja, em 22 anos, Edu. É muita diferença nesse confronto, hein? Não, sem dúvida. Lembrando que o último jogo deu Vasco, né? 2-0, né? O jogo de ida do primeiro turno. Mas sem dúvida, o Corinthians, historicamente, né, tem levado a melhor para cima do Vasco. Eu estou abrindo aqui o nosso aplicativo, né, onde também dá 21 para ver vitórias. 21 toda vitórias que eu tô olhando. toda a sequência. Antes dessa vitória do primeiro turno, o Vasco só havia vencido. Eu estou descendo aqui e realmente não acho a Foi última em vitória do Vasco. Brasileirão de 2010. Brasileirão de 2010, 2-0 Vasco. E aí, nesse intervalo de Exatamente, 14 anos, ou é vitória do Corinthians ou é empate. exatamente, Impressionante como o Vasco. 2010. O Vasco não venceu na Neoquímica Arena, por exemplo. Nunca venceu lá. Exatamente, é. Tem uma vitória por 2-0 em 2010 e outra em 2007 do Vasco. E aí Isso, essa vitória mais exatamente. recente no Rio 2-0. Não, realmente é uma coisa que chama bastante
a atenção, né? E do lado do Vasco, né? Falando especificamente desse recorte recente da equipe do Vasco, né? Dirigida aí pelo Paiva, pelo Rafael Paiva, né, Fábio? Assim, Pressionado, o né? Vasco, o Vasco vem de 3 derrotas, é verdade, mas vamos lembrar, o Vasco perdeu para o Inter, que está embaladíssimo, e tudo bem, tomou 3-0 do Fortaleza e do Botafogo, que são também times que estão lá na parte de cima da tabela, né? Então, assim, o campeonato do Vasco é contra o Corinthians, é contra os times que estão ali meio que na mesma zona que ele. Então, assim, é um jogo que eu vejo de igual para igual. É claro, um ligeiro favoritismo para o Corinthians, vai jogar em casa, né? Mas eu não vejo assim um amplo favoritismo do Corinthians para cima do Vasco. O Vasco tem todas as condições de fazer um bom jogo diante do Corinthians, mesmo jogando em Itaquera. Com certeza o torcedor do Vasco tá contando assim, bom, esse jogo aí, o que vier é lucro, mas não enxerga um desempenho, né? O time caiu muito. Se a gente fizer um É, o- recorte dos últimos 13 jogos, são 7 derrotas, Edu. É muita coisa. Exato. Agora, um dos grandes problemas do Vasco, né, que rodada a rodada o Paiva não consegue resolver muito, e esses últimos resultados mostram bem isso, e a gente tem até uma tela para ajudar nesse debate, nessa discussão, é a defesa do Vasco. Né? O Vasco hoje tomou 50 gols. Só tem 3 times que tomaram 50 gols ou mais no Campeonato Brasileiro. O Vasco tomou 50, e aí depois aparece o Juventude, né, com 54 e o Atlético Goianiense com 52. E aí, por exemplo, o Léo Jardim aparece aí nas estatísticas de defesas difíceis, né? Como um goleiro que tem que trabalhar demais, né? São 28 defesas difíceis já no campeonato, uma média de 0,85 por partida. Lembrando que o Fábio é o primeiro desse ranking, é o goleiro que mais fez defesas difíceis, né? Esses números não tem a rodada 34 ainda. São 40 defesas difíceis do Fábio, o João Ricardo, 32 defesas, né? E o Matheus Felipe e o Everton, 31 defesas, ou seja, o Everton também está trabalhando bastante aí, ao contrário do que acontecia nos anos anteriores, né? Enfim, essa é uma questão, né? A defesa do Vasco realmente está deixando muito a desejar. Não só a defesa, né? O sistema defensivo como um todo, né, Fábio? Exatamente. Você tem que olhar o sistema como um todo e o Paiva vem sendo questionado por isso, vem tentando mudar. Não vai ter o Matheus Carvalho, o Cocão, né, diante da equipe do Corinthians nesse domingo. Vamos ver o que ele vai aprontar, se vai de novo com o Galdame, Eu, se volta o Hugo Moura. Enfim, a eu acho que escalação eu é falei, sempre uma incógnita, né? eu acho que eu falei Matheus Felipe, mas é Marcos Felipe, tá? O goleiro do Bahia, que inclusive foi pro banco, né? O Rogério Ceni Isso. tirou ele do gol na Aliás, o última Rogério partida. Ceni, só um pitaquinho de Bahia aqui, ele barrou os medalhões, né? Ele está tentando Exato, ele encontrar tá. soluções porque jogadores como Cauli, Marcos Felipe, que eram titulares absolutos, foram sacados do time do Bahia porque caiu de rendimento. O que talvez Exato, explique o Rafael Paiva não mexer no time. Ele não está mexendo nos intocáveis. E o time está caindo de exato. rendimento e a pressão está muito grande para cima dele. Mas domingo teremos um novo capítulo desse grande confronto Corinthians e Vasco da Gama. Edu, forte abraço para você e até a próxima, hein? Abração, Fábio, abração a todos. Valeu, um grande abraço para você que nos acompanhou e não esquece, o QR Code está aqui na sua tela, vai pintar aqui no canto, está aqui para você escanear e baixar o nosso aplicativo Flash Score e ter informação na palma da sua mão. Um grande abraço e até a próxima.